Mais um conto, mais um relato sobrenatural enviado por seguidor e vamos ao relato de hoje. Minha cara amiga, hoje resolvi escrever para você sobre algo que aconteceu comigo há mais de 30 anos, em 1992. Quando eu ainda era jovem e me aventurava por lugares que os mais velhos diziam que não devia. A história que vou contar é sobre o Centro Histórico de Goiás, que é um lugar que já carrega séculos de segredos naquela época. Cheguei na cidade em uma manhã de junho e fui lá acompanhado do meu tio, que pode chamá-lo de João, que trabalhava como fotógrafo de documentos históricos para o governo. Ele me contou que o centro havia sido fundado em 1727 e que muitas das casas e igrejas que ali se erguiam já tinham mais de 200 anos. Naquela época, o centro não era tão visitado quanto hoje. Havia poucos turistas e os moradores locais guardavam suas histórias como tesouros. A dona do pequeno hotel onde nos hospedamos na época era uma senhora muito calma, pode chamá-la de Inácia, que devia ter uns 70 anos na época. Nos recebeu com um café forte e pão caseiro, e ao ver que eu ficava olhando para as ruas escuras à noite, ela nos avisou com voz calma, mas séria: não andem por aí, depois que o sol se põe, rapazes. Especialmente não pelas ruas das Alfaias, nem perto da velha igreja. Há coisas que estão aqui desde antes de nós e elas não gostam de intrusos. No terceiro dia de nossa estadia, resolvi desobedecer o aviso. Estava curioso, cheio de teimosia da juventude, e quis ver como eram as ruas da Paralelepípedos, à luz da lua. Saí por volta das 21 horas, quando a última luz do dia ainda pairava no céu, mas logo a escuridão tomou conta do lugar. As ruas estavam desertas. O único som que ouvia era o de meus botins batendo no chão e o canto de alguns passarinhos que ainda não tinham adormecido. Cheguei à Rua das Alfaias, uma via estreita, onde os casarões de pedra eram tão altos que quase tapavam a lua. De repente, o ar se tornou gelado e uma névoa densa começou a se formar aos meus pés. Olhei para cima e vi uma figura na sacada de um casarão abandonado. Um homem de vestes antigas, com barba longa e cabelos grisalhos presos em um coque. Seus olhos eram profundos e escuros e ele fitava-me sem piscar. Tentei me mover, mas meu corpo parecia paralisado. Quando finalmente consegui levantar a cabeça, novamente a figura havia sumido. Mas ouvi um som de portas e janelas rangendo em toda a rua, como se todas estivessem se abrindo e fechando ao mesmo tempo. Comecei a retroceder, mas me deparei com um beco que não estava no mapa que meu tio tinha me mostrado. Lá no fundo, uma luz tremeluzente iluminava uma porta de madeira escura, e vinha daquele lugar um sussurro baixo, como se várias vozes estivessem murmurando coisas que eu não conseguia compreender. Quando eu estava a poucos passos da porta, uma mulher surgiu diante de mim. Sim, vestia um vestido preto que parecia ter sido feito há mais de 100 anos, e um véu fino cobria seu rosto. Ela estendeu uma mão em minha direção e meus dedos eram pálidos, e seus dedos eram pálidos e finos, como se não tivessem sangue no corpo. O cheiro de podridão e umidade encheu o ar ao seu redor. Nesse instante ouvi um grito de meu João, que tinha percebido que eu não estava no quarto e tinha saído procurando por mim. Quando ele chegou perto, a mulher desapareceu como se tivesse dissolvido na névoa. Meu tio me puxou para longe dali e me contou o que ouvira dos mais velhos da cidade. Na época do ciclo do ouro, aquela rua fora palco de crimes ferozes, homicídios por ganância, traições e condenações injustas. Diziam que as almas daqueles que haviam feito mal ou que haviam sido injustiçados permaneciam presas ali, vagando pelas ruas à noite. No dia seguinte, voltamos ao local durante o dia. O casarão onde vi o homem estava fechado há décadas e ninguém sabia quem fora seu último dono. O beco onde encontrei a mulher não existia. Ali estava apenas uma parede de pedra sólida com marcas que pareciam de portas, mas sem nenhum caminho que a levasse. Hoje, tantos anos depois, ainda me lembro daquela noite.
O Centro Histórico de Goiás é um lugar cheio de beleza e história, mas carrega consigo um peso de tempos passados que não deve ser despertado à toa. Não deve ser despertado à toa. Muitas coisas mudaram por lá desde então, mas casas foram restauradas, mais turistas passam por ali, mas eu sei que aquelas presenças ainda estão lá guardando segredos de mais de 3 séculos. Espero que um dia você possa conhecer o lugar. Eu sei onde fica, mas eu nunca fui. Mas peça que não faça o mesmo que eu fiz naquela época. Respeite o aviso dos moradores e não ande por lá quando a escuridão tomar conta das ruas antigas. Me lembrarei desse aviso. Com carinho. Com carinho também, muito obrigado pelo relato e muito interessante, né? Muito antigo, mas muito assustador. Me segue, curte, compartilha, republica, coloca nos favoritos, deixe aí seus comentários que é importante, mande relatos pra mim também, que agora eu tô tendo um tempinho melhor pra contar mais relatos que vocês enviam para mim. Voltei, gente, com mais relatos sobrenaturais que a galera tá mandando pra mim de novo. Hoje eu vou ler isso aqui muito legal pra vocês, então prestem bem atenção pra gente dar continuidade com os relatos que eu recebi antes. Estou escrevendo isso com as mãos trêmulas, ainda não consigo pegar fôlego direito com o que rolou comigo por volta das 11h30 da noite na estação Goiânia. Eu fui lá só para buscar um pendrive que deixei na sala onde montávamos a exposição de fotografia. Nunca mais vou fazer isso, de ir sozinho para lá depois do fechamento. Isso já faz muito tempo, mas ainda tenho medos e pesadelos com o ocorrido. A estação estava completamente escura quando cheguei. Apenas algumas luzes de emergência acesas, lançando uma claridade amarelada e distorcida que fazia as sombras parecerem vivas. O portão principal estava trancado, mas eu sabia de uma entrada lateral que os funcionários usam. Quando entrei, o som da minha respiração ecoava nos corredores como se estivessem em um túnel. O cheiro primeiro. Não era um cheiro de poeira ou de pintura nova que costuma ficar por lá. Era um cheiro de ferrugem, fumaça pesada e algo podre, como se algo estivesse se decompondo ali mesmo. Eu liguei o flash do celular para iluminar o caminho, mas a luz parecia não alcançar o fundo dos corredores. Quando cheguei no corredor onde ficava a exposição, ouvi algo, não um som alto, mas um rangido lento, como se madeira estivesse se desmanchando. Olhei para cima e vi que as tábuas do teto estavam se mexendo, como se alguém estivesse andando por cima delas. Mas não há nada lá em cima, além de entulho e turbulações. Continuei andando e vi algo que me congelou na hora. No chão, ali no meio do corredor, havia pegadas de sapato de couro, grandes, profundas, como se quem tivesse andado ali estivesse carregando algo pesado. E o pior, as pegadas estavam úmidas, com um líquido escuro e viscoso que parecia sangue seco. Eu me agachei para checar, ainda estava quente. Aí ouvi um som que eu nunca vou esquecer. O barulho de um trem se aproximando, com os vagões rangindo e os freios chiando tão alto que eu tive que cobrir os ouvidos. Mas quando cheguei até a plataforma não havia nada lá, até porque é desativada. Apenas os trilhos escuros e enferrujados se perdendo na escuridão. E mesmo assim o som continuava, cada vez mais forte, como se o trem estivesse prestes a chegar sobre mim. De repente, senti uma respiração fria no meu pescoço. Eu me virei rápido e ele estava ali. Um homem vestido com uniforme de trabalhador de ferrovia, todo manchado de sujeira e o que parecia ser aquele líquido vermelho. Seu rosto estava desfigurado, com os olhos vazios que pareciam fundos de poço e uma ferida aberta na testa que pingava o mesmo líquido escuro das pegadas no chão. Ele não falou, só estendeu uma mão em minha direção e eu vi que seus dedos estavam partidos e cobertos de ferrugem. Eu tentei correr, mas meus pés não respondiam. Aí eu vi uma voz feminina vinda do lado da antiga sala de escritório. Pensei ser alguém para me ajudar. Era uma voz que parecia estar chorando e falando ao mesmo tempo.
Claro que com medo, e eu percebi que não poderia ser alguém do meu mundo, eu não entendi foi nada e corri. Eu olhei na direção do som e vi só um vulto negro pairando. Nesse momento, a luz de emergência apagou completamente e eu estava na escuridão total, sem conseguir correr pelo escuro. Só ouvi o som do trem, o choro da mulher e a respiração pesada de um homem ao meu lado. Eu quase morri. Eu consegui sentir o cheiro horrível deles, senti o ar gelado que vinha de suas presenças. Eu fechei os olhos e gritei, o mais alto que pude. E naquele instante ouvi o portão principal sendo aberto e uma voz gritando meu nome. Senti um alívio tremendo. Foi o segurança que tinha visto minha moto na entrada e sabia que não era hora de ninguém estar lá. Quando ele acendeu a lanterna, não havia ninguém ali. Mas as pegadas ainda estavam no chão e o cheiro horrível permanecia no ar. Ele me ajudou a sair correndo e me contou o que muitos já viram coisas ali naquele horário. Há quem diga que os outros passageiros também aparecem, pessoas vestidas com roupas de épocas, pairando, vultos andando pelos corredores, como se estivessem procurando por seus lugares no trem, ou alguns até reclamam que o trem está atrasado com vozes trêmulas. De manhã criei coragem e voltei lá. As pegadas não estavam lá, mas na vitrine havia uma lâmina de prata com manchas escuras que nunca saem mesmo depois de várias limpezas do pessoal da manutenção. Não sei se vou conseguir voltar para lá nunca mais. A estação não é só um lugar com história, é um lugar onde a tragédia nunca acabou, onde aquelas almas estão presas num ciclo de dor e esperança que não tem fim mesmo com a estação desativada há muito tempo. E o pior de tudo é que eu sei que eles estão lá ainda esperando pelo trem que nunca vai passar, nunca vai chegar. Se você for lá um dia, mas nunca vá sozinho à noite. E se ouvir um som de um trem chegando, corra. É melhor correr. Abraços apertados e obrigado por ler. Eu que agradeço. E que relato. Eu sei onde é. Eu sei onde fica. E é bem tenebroso nessas estações de trem abandonadas e tudo, mas que terror que você passou. Gostei muito do seu relato, galera. Quiser mandar, segue, curte, compartilha, publica, coloca nos favoritos. Eu tenho mais relatos que vou continuar recebendo e contando pra vocês. Até a próxima. Hoje estou voltando com mais relatos sobrenatural que mandaram pra mim, galera, seguidores aqui de Goiânia. Então fica até o final desse vídeo pra vocês entenderem que complexo é esse relato. A Casa do Lago em Goiânia. Oi, amiga, pode me chamar de Léo e os nomes do relato são trocados, que é um dos pedidos que a gente pede para trocar, para não dar problemas futuros. Não sei se você vai acreditar nisso, não sei se você vai entender, mas preciso contar o que eu descobri sobre uma velha casa que fica à beira do Lago Oeste, em Goiânia. Você sabe qual eu estou falando, talvez. Branca, com a varanda que dá direto para a água. Talvez, não tenho certeza, amigo. Fazia um tempo que eu via e ouvia histórias dos vizinhos, mas eu nunca dei muita bola. Até que semana passada eu resolvi ir e conversar com Maria, a senhora que mora ao lado há mais de 40 anos. Ela me contou que em noites de calor, mesmo quando a casa está completamente vazia, se ouve um choro feminino, não de dor, não, mas de saudade, talvez forte, que ela diz que até o peito aperta quando escuta o som muito alto. Além disso, luzes piscam nas janelas sem energia e às vezes se ouve um piano de cauda tocando uma melodia triste. Muitos já viram uma mulher de vestido branco na varanda, sempre olhando para o lago. Que lugar é esse, gente? Tem que ser observado pelo sobrenatural, né? Investigação. Fui na prefeitura falar com um amigo e procurar informações e descobri que a casa foi construída, não sei se o nome é correto, vamos falar Armando Vasconcelos, um comerciante de tecidos nos anos 50. Ele morava lá com a esposa Lúcia e a filha pequena Beatriz, em 1957. Numa tempestade de verão, a menina no lago brincando nas margens. Lúcia não conseguiu salvá-la e passou todos os dias
seguinte sentada na varanda, olhando para a água, até que um mês depois foi encontrada sem vida ali mesmo. E Armando vendeu tudo e sumiu. Claro que com um pouco de investigação que fiz por altos e com informações de moradores antigos da região. O quê? Os moradores que vieram depois nunca ficaram muito tempo. Um casal dos anos 70 disse que sempre à meia-noite ouvia a voz de uma criança chamando mamãe do jardim e objetos se moviam sozinhos, corpos deslizando na mesa, livros abrindo e em fotos de crianças. Mas o que mais me deixou impactado foi o que João, o arquiteto que está restaurando a casa agora, amigo do meu primo, me contou. Que ele estava no porão organizando caixotes, quando a luz apagou de repente e sentiu uma mão pequena segurando ele. Uma mão pequena e quente, como de uma criança viva. Quando a luz voltou não tinha ninguém, mas no chão tinha uma pulseira de contas coloridas, a mesma que aparece nas fotos de Beatriz que ele encontrou ali. Ele não fechou a casa não, deixou para quem quiser conhecer a história, mas avisa que não é um lugar de sustos ou maldade, talvez só de uma mãe e uma filha que não conseguiram se separar, nem mesmo depois da morte. Ontem à noite eu passei ali perto do lago e juro que vi a luz da sala acesa, que parecia dizer cochichos. Não sei o que pensar disso tudo, mas precisava contar para alguém que eu investiguei. Abraços a todos, gosto muito do seu conteúdo, obrigado pelo relato, informação e eu gostei também. Então assim, deixa aí nos comentários o que vocês acham, me segue, curte, compartilha, publica, coloca nos favoritos, de que vocês também, se for de Goiânia, conhecem. E mande o relato de vocês também, via, rede vizinha, directs e tal, que a gente não pode ficar falando muito o nome das redes aqui, vizinhas e tal. Mas aí vocês mandam via privado, via PV, que a gente vai contando pra vocês. Até o próximo relato que me enviarem. E aguardo o relato de vocês. Segue Darkpad.